Fala, minha turma! Tá tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Estamos começando mais uma semana aqui de vídeo no canal Cristiano Santos Radialista. Segundou, né? Dia 3 de setembro de 2023, mês 9. Chegamos para trazer informação aí de futebol, tudo o que aconteceu nesse final de semana. A gente traz para você os campeonatos europeus, a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro, tudo que rolou, Clássico Paulista, Clássico Carioca, pois é, a rodada quente do Brasileirão. A gente traz para vocês já muita informação. Enquanto isso, deixe o seu like, comente aqui no espacinho aqui de comentários, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, belezinha? Tem lá o sininho de notificações, marquem todas para que vocês não percam nenhum vídeo. Sempre que postarmos por aqui, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Espero que vocês tenham tido aí um final de semana maravilhoso, que o meu foi muito bom também. Passei trabalhando mais uma vez, graças a Deus. E claro, tomara que o seu tenha sido também assim, de trabalho, de repente você tenha curtido aí com a sua família e com muita saúde, né? Espero que tenha sido assim. Esperar só um pouquinho que a gente volta já para trazermos aí o futebol europeu, tudo que aconteceu por lá. A gente vai trazer das principais ligas europeias para você. Depois a gente traz também Brasileirão da Série A, Série B, enfim, tudo, né? Série C, Série D, a gente traz tudo para vocês aqui nesse nosso vídeo. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora para a gente trazer notícia, trazer informação. A gente começa falando, destacando para você aí as coisas do futebol europeu, começando pelo campeonato alemão. Terceira rodada aí da competição, né? Que teve o empate entre Borussia Dortmund e a equipe do Hoffenheim por 2-2. Tivemos o Bayer Leverkusen sapecou 5-1, rapaz, pra cima do Darmstadt. 5-1, rapaz, meu amigo, sapecada, né? Sapecada. Quem também jogou na rodada, eu falei Hoffenheim aqui, foi? Hoffenheim. Não é o Hoffenheim, não, é o Heidenheim, né? Heidenheim que empatou com o Borussia em 2-2. O Hoffenheim ganhou da equipe do Wolfsburgo
por 3-1. Agora tá certo. Tivemos ainda o Werder Bremen 4-0 para cima do Mainz. Tivemos também o Augsburgo 2-2 com a equipe do Bochum. Ainda no campeonato alemão, o Stuttgart 5-0 para cima do Freiburg. Tivemos ainda o BGM, que é o Borussia Mönchengladbach, né? Perdeu em casa para o Bayern de Munique por 2-1. Um empate entre o Frankfurt e a equipe do Colônia. E fechando a rodada, tivemos a equipe do Union Berlim perdendo para o RB Leipzig por 3-0 em casa. Pois é, rapaz, cacetada aí, né? Que o RB Leipzig deu fora de casa contra a equipe do Union Berlim. Classificação: o Bayer Leverkusen lidera com 9 pontos, né? 3 jogos e 3 vitórias. Seguido ali da equipe do Bayern de Munique, também com 3 jogos, 3 vitórias. O Stuttgart jogou 3, ganhou 2, né? Tem 6 pontos. É o terceiro colocado, assim também como o RB Leipzig, com 6 pontos também. Aí vem Union Berlim, Hoffenheim, Wolfsburg e também a equipe do Freiburg, todos eles com 6 pontos. Zona de rebaixamento é cedo ainda, lógico, né? Começo de competição. O Borussia Mönchengladbach com 1 ponto, o Mainz 1 ponto também, e o Darmstadt ainda não pontuou. É a situação do campeonato alemão. Saindo do campeonato alemão e trazendo para vocês aí os resultados, jogos que aconteceram no final de semana pela terceira rodada do campeonato espanhol. Tivemos o Sassuolo 3-1 para cima do Hellas Verona. A Roma no clássico contra o Milan, no clássico contra o Milan, acabou perdendo por 2-1. Tivemos ainda o Bologna 2-1 para cima do Cagliari. Tivemos mais, a Udinese empatou em 0-0 contra a equipe do Frosinone. A Atalanta 3-0 em casa para cima do Monza. O atual campeão, né? A Napoli perdeu em casa para Lazio por 2-1. A Internazionale de Milão, né? 4-0 para cima da Fiorentina. A equipe do Torino 1-0 jogando em casa contra o Genoa. E tivemos ainda o Empoli perdendo em casa para a Juventus por 2-0. E fechando a rodada, tivemos o Lecce 2-0 para cima da equipe do Salernitana, né? Salernitana, Cristiano. Salernitana, pois é. É um dos times aí novatos, né, no campeonato italiano. Não tem muito tempo que o Salernitana está por aí na Série A do campeonato italiano. Classificação: a Inter lidera com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O Milan é o segundo também com 9 pontos. Em terceiro, a Juventus, 7 pontos. Em quarto, o Lecce com 7 pontos também. Zona de rebaixamento: Udinese 2 pontos, Roma 1 ponto, Cagliari 1 ponto e a equipe do Empoli ainda não pontuou. É a situação do campeonato italiano. Pulando para o campeonato espanhol, tem um jogo ainda para completar essa terceira rodada, na verdade quarta rodada da competição, né? Que será hoje no Metropolitano de Madrid. Na verdade não tem data esse jogo para acontecer, né? Não tem data, esse jogo foi adiado e não tem data para acontecer entre Atlético de Madrid e Sevilha. Os demais jogos: tivemos a equipe do Cádiz 3-1 para cima do Villarreal. Tivemos também o Almeria perdendo em casa, né? Perdeu em casa aí para a equipe do Celta por 3-2. A Real Sociedad 5-3 para cima do Granada. O Real Madrid venceu o Getafe por 2-1. Tivemos o Alavés 1-0 para cima do Valência. Tivemos também o Betis 1-0 para cima do Raio Vallecano. O Girona, né, rapaz? Girona 1-0 para cima da equipe do Las Palmas. Ainda na quarta rodada, o Mallorca empatou em 0-0 contra o Atlético Bilbao. O Osasuna perdeu para o Barcelona por 2-1. E como já contei para vocês, a equipe do Atlético de Madrid com o Sevilha, esse jogo foi adiado e não tem data para acontecer. Classificação: o Real Madrid fez 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos, lidera a competição. O Girona é o segundo com 10, o Barcelona é o terceiro também com 10 pontos. O Atlético de Madrid
fecha a quarta colocação ali, o G4, com 7 pontos. Zona da Degola, Las Palmas, 2 pontos. Almeria, 1 ponto. E o Sevilha, com 0 ponto até aqui em 3 jogos. É a situação do Campeonato Espanhol. Agora a gente passa para a Premier League, a Liga Inglesa, né, rapaz? Pois é. Quarta rodada da competição, tivemos o Luton Town perdendo em casa para o West Ham por 2-1. Tivemos também mais jogos importantes aqui. O Chelsea perdeu em casa, rapaz, para o Nottingham Forest por 1-0. Meu amigo, lá no Stamford Bridge. Resultado surpreendente, né? O Manchester City, o atual campeão, ganhou do Fulham por 5-1. Tivemos ainda o Brighton 3-1 para cima do Newcastle. O Crystal Palace 3-2 para cima do Wolverhampton. O Liverpool venceu o Aston Villa por 3-0. E o Arsenal no clássico contra o Manchester City, 3-1 para o Arsenal. Jogão de bola também esse jogo aí, né, rapaz? Acompanhei os melhores momentos. Estava trabalhando no final de semana, não deu para acompanhar esses jogos, mas acompanhei os melhores momentos. Jogão mesmo, né? 3-1, mas poderia ser aí 5-3, 5-5, sem problema nenhum, porque muitas oportunidades criadas pelas duas equipes. Segura só um pouquinho que eu volto já trazendo tudo aí do Brasileirão, Série A, Série B, Série C, Série D também para você. A gente traz já as notícias, as informações do Brasileirão. Segura aí. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Lindy. Estamos de volta para a gente trazer notícia e informação do Brasileirão, né? Pois é, começando aqui o nosso giro, né? Nosso giro aí pelo Brasileirão, falando de Flamengo. Flamengo terá 6 dias de treino e 4 de folga na data FIFA antes de enfrentar o Atlético Paranaense. A vitória em cima do Botafogo deu ao Flamengo a possibilidade de alguns dias tranquilos. O elenco recebeu folga de 3 dias consecutivos, domingo, segunda e terça, e como só volta a campo em 10 dias, terá mais um dia livre antes de enfrentar o Atlético Paranaense numa quarta-feira, dia 13. Além disso, serão 6 dias de atividade no Ninho do Urubu. Nesta primeira semana de data FIFA, serão 4 dias de treinamento matinal no Ninho do Urubu. Quarta, quinta, sexta e também no sábado. Assim como o próximo domingo será de folga. A tendência é que aconteça mais 2 atividades antes da delegação embarcar para Cariacica, Espírito Santo, local da próxima partida pelo Brasileirão. Semanas livres para treinos são raras no calendário do futebol brasileiro e por isso o planejamento é feito detalhadamente pela comissão técnica. Um dos grandes objetivos do
período é focar no tempo livre para recuperar os atletas que estão no departamento médico. Arrascaeta, Luiz Araújo e Varela são os personagens da vez. Os dois primeiros sofreram lesões no bíceps femoral da perna esquerda. O tratamento tem sido feito em 3 turnos na tentativa da dupla atuar na final da Copa do Brasil. Apesar de ser considerada difícil, a maior chance é de presença aí no segundo jogo. Varela, por sua vez, sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O tratamento será conservador através de fisioterapia. O tempo de recuperação está previsto entre 6 e 8 semanas, ou seja, a partir do início de outubro. Pois é, rapaz, a primeira partida após a paralisação será contra o Atlético Paranaense, mas o holofote rubro-negro, né, está mesmo voltado diretamente para as finais da Copa do Brasil, dias 17 e 24 de setembro, contra o São Paulo. Serão 4 jogos em 11 dias e a logística é levada em consideração. É a preparação do Flamengo aí, principalmente, né? Vamos falar português, claro, final da Copa do Brasil, né? Porque tirar 12 pontos do Botafogo, tudo bem, ganhou do Botafogo, bacana, legal, parabéns. Botafogo não havia perdido ainda jogando no Newton Santos, então tem que valorizar muito uma vitória dessa, né? Não venceu qualquer um time, venceu o Botafogo, que está muito bem no campeonato, mas não dá para tirar 12 pontos. Matematicamente, lógico que dá, mas na real mesmo, achar que o Botafogo vai só perder agora, né? Vai descer ladeira abaixo, vamos colocar assim, é difícil, porque o Flamengo está cabeça na Copa do Brasil e tem que ter a mesma concentração no Brasileiro. É dificílimo. Falando no Botafogo, o Rafael do Botafogo acusa a arbitragem de favorecer o Flamengo em clássico. O lateral Rafael ficou na bronca com a arbitragem de Rafael Claus na derrota do Botafogo para o Flamengo neste sábado. Nas redes sociais, o camisa 2 do Alvinegro reclamou sobre as decisões do árbitro no estádio Newton Santos. A principal contestação, foi sobre uma possível falta sofrida por Tietê no começo do lance, que gerou o gol de Bruno Henrique. O camisa 6 do Botafogo é derrubado por Wesley ao tentar dar uma arrancada. O jogo segue, o Flamengo roda a bola até o camisa 27 dominar com liberdade na ponta esquerda e finalizar. Minutos depois do jogo, Rafael foi para as redes sociais reclamar da arbitragem. 12 pontos de vantagem para o time que também tem a camisa amarela. Arbitragem a favor, que são 4 jogos de vantagem, se eu não estou maluco, escreveu aí o Rafael. Rafael, além de ser jogador do Botafogo, ele é torcedor do Botafogo. E assim, ele tem razão na reclamação dele. Houve a falta no Tietê, só que a bola rodou muito também, né, gente? Rodou muito, a defesa do Botafogo deu muito mole. Porque assim, o Bruno Henrique, ele pega a bola na ponta esquerda de ataque do Flamengo, né? Lado direito de ataque, lado direito do Botafogo. Cara, o JP, que estava marcando ele, deu. Você, numa jogada dessa, você tem que dar o fundo. Sim, dar o fundo para o cara ir para o fundo. Ir para o fundo do campo, né? Para a lateral do campo. Ele deu para o Bruno Henrique. Tudo que ele queria era cortar para dentro e tentar fazer aquilo que ele fez. E o JP contribuiu para isso. Claro que o VAR, tem que revisar a jogada toda, etc e tal. O Botafogo tem razão na sua reclamação. Claro que para o torcedor é chororô, não sei o que, e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O Flamengo ganhou. Fosse ao contrário, o Flamengo reclamasse de um lance, também seria assim, vocês estão chorando, não sei o que. Mas o Botafogo tá muito bem no campeonato. 12 pontos de vantagem do próprio Flamengo.
tudo indica que o Botafogo vai ser campeão. Tudo indica que o Botafogo vai ser campeão, né? Mas foi falta, realmente foi falta. Mas a defesa do Botafogo no segundo gol deu moleza, deu. Sem falar no primeiro, né? Primeiro o Marlon Freitas veio todo apavorado, tentou tirar de todo jeito a bola e meteu a bola para dentro do gol no começo do jogo, né? Falar do Fluminense, Diniz critica gramado e arbitragem após vitória sobre o Fortaleza, abre aspas. Prejudicou mais ao Fluminense do que eles, fecha aspas. O Fluminense venceu Fortaleza por 1-0 domingo, com gol de Diogo Barbosa, já na reta final da partida. Após a partida, o treinador Fernando Diniz criticou o gramado do estádio Raulindo de Oliveira e a ação da equipe de arbitragem ao valorizar o triunfo do tricolor carioca. Foi uma vitória muito importante, adversário duro, em um campo quase impossível de jogar futebol. Prejudicou mais ao Fluminense do que eles. Contra um Fortaleza que marca bem, fica mais difícil. Faço mais uma vez a crítica à arbitragem. O Fortaleza não quis que o jogo andasse e o juiz menos ainda. De uma maneira profunda, lesando o torcedor e quem assistia pela televisão porque não tem jogo. Árbitro não quis acelerar a partida. Tudo era motivo para parar, conversar e dar cartões de maneira equivocada, analisou aí o comandante tricolor. Diniz ficou na bronca com o árbitro André Luiz Esquetino Policarbo Bento, né? De Minas Gerais. Nome pequeno, né, rapaz? Nome pequeno, para não dizer o contrário. Por um lance de possível pênalti não marcado no John Arias. Todo mundo achou pênalti em Porto Alegre, em Nino, contra o Grêmio, que nos colocaria hoje na terceira posição. Hoje, ganhamos o jogo, mas teve um pênalti ainda mais claro que poderia comprometer. O que mais me incomoda é a conivência com a falta de bola em movimento. Tomei cartão amarelo hoje por conta da falta de critério e de não deixar a bola andar. Para termos um jogo mais vistoso, que agrade as pessoas que gostam de futebol, afirmou aí o Fernando Diniz. A arbitragem, meu amigo, no Brasil tá um caso sério, né? Não tem esse clube que não reclame da arbitragem no Brasil. Todo mundo reclamando da arbitragem no Brasil. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, semifinais da Série D do Brasileirão 2023. Clubes com acesso garantido e luta pelo título. Após a classificação nos pênaltis do Ferroviário sobre o Maranhão, a Série D do Brasileirão de 2023 teve sua definição em relação aos times classificados para as semifinais da disputa e também dos que conseguiram acesso para a Série C do Brasileiro do ano que vem. Caxias, Atlético Clube, Ferroviária e Ferroviário seguem vivos no mata-mata. Equipes que garantiram então acesso para a Série C de 2024. O Caxias, o Atlético Clube, a Ferroviária e o Ferroviário. Pois é, foi esses que garantiram aí as semifinais da Série D, buscando aí o título, né? Ferroviário e Caxias, Atlético Clube e Ferroviária. São os confrontos aí que vão acontecer para a gente conhecer, né? Quem vai ser o campeão da Série D 2023. Já definido, então, os 4 times da Série C do ano que vem. Falar do Cruzeiro, voltar para a Série A e falar do Cruzeiro, não era Ronaldo. Na verdade, na era Ronaldo, né? Cruzeiro alcança maior jejum de vitórias e segue sem vencer no Mineirão. Gente, o campeonato tá ficando perigoso para o Cruzeiro. Tudo bem que os times da parte de baixo não venceram, mas está ficando difícil. O futebol do Cruzeiro caiu assustadoramente. O Cruzeiro continua sem vencer no Mineirão em 2023. No 6º jogo como mandante, empatou com o Bragantino por 0-0. Além disso, chegou a uma marca negativa na era Ronaldo Fenômeno. Maior jejum de vitórias desde que o ex-jogador assumiu a parte do futebol. Com o empate, o Cruzeiro alcançou aí 8 jogos sem vencer na temporada. São 3 derrotas e 5 empates. A última vitória foi sobre o Vasco, por 1-0 em 7 de julho. No Mineirão, na temporada, são 3 empates e 3 derrotas. O time fica perto, assim,
de completar 2 meses sem vitória na temporada. É o maior jejum de vitórias na era de Ronaldo Fenômeno. As 2 maiores séries sem vitória também ocorreram nesta temporada. A primeira com 4 derrotas e 3 empates entre 17 de maio e 21 de junho. E a segunda agora até o novo tropeço. O Cruzeiro fica esperto, né, rapaz? Fica esperto, porque caiu demais de rendimento. Vamos falar do Peixe, falar do Santos. Aguirre critica Soteldo por expulsão. Abre aspas, lamentável, fecha aspas. Goleiro do Santos também lamenta a expulsão do mesmo. O goleiro João Paulo e o técnico Diego Aguirre criticaram a atitude de Soteldo na derrota por 2-0 para o América Mineiro, domingo em BH, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos da partida, com o jogo definido, o atacante levou o cartão vermelho por reclamação e será desfalque no duelo do dia 14 de setembro contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Foi uma reação que não se justifica, praticamente no último lance de jogo. É algo que não pode acontecer. Temos que trabalhar isso, que não venha o desespero e nervosismo quando as coisas não vão bem. Agora vamos perder o Soteldo, que é um jogador importante, que vinha de lesão, que ganhamos ele recuperado para atuar hoje. É lamentável, mas temos que trabalhar esse lado psicológico para que não aconteça essas coisas, analisou o técnico do Santos. O goleiro do Peixe, na saída de campo, também criticou a postura do atacante. O lance da expulsão não pode acontecer, porque ele, no caso Soteldo, sabe da importância que ele pode ter para o nosso grupo. Dificilmente íamos buscar o empate. Tem de pensar na próxima partida em casa, com a torcida nos apoiando. Tem de ter mais a cabeça no lugar para não ser expulso, porque ele sabe da importância para o nosso grupo. João Paulo falou também da situação do Peixe no Brasileirão. O time continua na zona de rebaixamento após mais uma derrota, mas poderia ter saído do Z4 em caso de vitória, já que o Bahia empatou com o Vasco em outro jogo da 22ª rodada do Brasileirão. Era um jogo de confronto direto. Pelo menos não deveríamos perder, pelo menos fazer um ponto. O Bahia empatou com o Vasco. Se a gente ganha, estava fora da zona de rebaixamento. Difícil falar, mas temos de acordar para a realidade. Temos de ser duros, firmes, disse o goleirão João Paulo do Peixe. A situação do Santos, ela... Claro que é ruim você estar na zona de rebaixamento, né? O Santos só depende dele, gente, para sair da zona de rebaixamento. Está ali a 1 ponto do 16º colocado, que é o Bahia. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de expulsão dá uma quebrada, né, no ânimo. E assim a derrota para o América Mineiro também, sem nenhum tipo de reação do Santos. Isso que preocupa o torcedor. Porque, como disse aqui o João Paulo, se o Santos ganha, o Santos passa o Bahia e sai da zona de rebaixamento, né? Porque o time tem que fazer a sua parte e depois olha os outros resultados. Mas não foi isso que aconteceu. Falando de Vasco, vamos falar do Vasco da Gama do Ramon Dias, que bate na mesa e crava, abre aspas, o Vasco não vai cair, fecha aspas, depois do empate por 1-1 com o Bahia em Salvador. No domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, Ramon Dias deu uma resposta enfática na coletiva de imprensa e cravou, batendo na mesa. Abre aspas, mensagem para todo mundo e para a torcida do Vasco. O Vasco não vai cair. Vamos lutar. Façam o que façam. O Vasco não vai cair. Vamos lutar até o fim. Façam o que façam. Fecha aspas, disse o treinador do Vasco. Ramon, em seguida, fez um apelo para que as autoridades competentes liberem São Januário e permitam ao Vasco jogar em sua casa. O estádio está impedido de receber torcida desde o dia 22 de junho, há mais de 2 meses, portanto. Nós queremos jogar em casa, queremos jogar no nosso campo. Todas as outras equipes jogam em seus campos, mas nós não. Por quê? Também queremos jogar em casa, com nosso público. Hoje, vocês viram todas as pessoas que vieram, muitas pessoas. Queremos jogar no nosso estádio, disse o treinador argentino.
abre aspas, disse mais, né? Que acabem com essa suspensão. Todo mundo pode jogar em seu campo e nós não. E temos torcida para encher 3 estádios. Nos deixem jogar na nossa casa, por favor. Fecha aspas. Concluiu. Domingo, milhares de torcedores do Vasco foram até a Barreira e assistiram a um empate com o Bahia em um telão em frente a São Januário. Ramon aprovou a postura dos vascaínos. Incrível o que faz a torcida do Vasco. Incrível. Demonstra que é um grande clube com uma grande torcida, mas queremos jogar na nossa casa, no nosso estádio. Podemos lotar 2 estádios com a nossa torcida. Façam o que façam. Não vamos cair. Não vamos cair. Garantiu mais uma vez o treinador, que também comentou a estreia de Payet. Ele está com a gente há pouco tempo, ainda não está 100%, tem que seguir trabalhando. Temos 2 semanas para que ele fique bem. Mas é um jogador importante, que tem muita presença, só que tem que ficar bem. Estou contente com ele e certamente vai melhorar no futuro. Acho que o mais importante é que ele tenha que estar bem. Gostei da posição em que ele jogou, com os 2 pontas. Tivemos mais presença. No segundo tempo, pudemos jogar melhor. Empatar, poderíamos ter ganhado. Disse aí o Ramon Dias, técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois é o Vasco, né, rapaz? É o Vasco que realmente melhorou muito no campeonato. A chegada do Ramon Dias, né, acompanhada aí também de jogadores nessa segunda janela de transferências, ajudaram o Vasco demais. Você vê um Vasco mais bem postado, toca melhor a bola, né? Só que eu achei no primeiro tempo ontem, principalmente o gol, gente, aquele gol que o Vasco tomou, o Piton, você tem que acompanhar, o jogador, não sei o que acontece isso, cara, sinceramente, o cara tá jogando um jogo importante, direto, um jogo de 6 pontos ali, né, que pode valer um rebaixamento ou não, né, do seu time, e o cara desgruda da marcação, para de marcar e levanta a mão ainda, reclama ainda, a não ser que ele estivesse reclamando dele mesmo, né? Porque aquele gol que o Vasco tomou ontem, nem em baba a gente toma. O cara vai no fundo, cruza a bola para trás, o cara que tá marcando ele também permitiu, que ali você dá um carrinho na bola e joga ela para linha de fundo, né? Chega dando um carrinho e joga ela para linha de fundo, você sabe que o cara vai cruzar. Mas aquela coisa, você chega e estica a perna por esticar, sabendo que você não vai alcançar a bola. E o pior, o cara que estava acompanhando fugiu o nome aqui agora do jogador que fez o gol do Bahia, desgrudou, foi o Piton desgrudou da marcação, e aí o cara aparece livre, a bola passa, né, ali na frente do gol, pelo Léo Jardim, e o Bahia fez 1-0. Segundo tempo, o Vasco mudou algumas peças, voltou melhor, né? O time do Bahia dominou o jogo, teve mais posse de bola, mas não foi aquela posse de bola que chegasse no gol, a não ser uma bola no segundo tempo, que cobrança de escanteio, que o jogador do Bahia cabeceia, e o Léo Jardim faz uma defesa. Mas a não ser, não teve assim, não teve uma defesa, não vou contar como defesa do impedimento, porque não valeu o lance. Então, assim, não teve uma outra defesa espetacular do goleiro salvando, não teve. O zagueiro salvando em cima da linha, não teve. Teve o Bahia rodando a bola, com muita posse de bola, teve sim. Faltou o Vasco, tranquilidade. O gol que Jair perde, que na sequência ele foi expulso, né? E pra mim, bem expulso. Na hora até achei que não era pra expulsão, mas vendo o lance de novo, realmente foi pra expulsão. Mas, o gol que Jair perde é complicado, cara. Se ele chuta em qualquer lugar do gol, era gol. Ele escolheu o canto. Qualquer lugar que ele chutasse do gol, daquela distância, o goleiro não chegaria. Não chegaria. Escolheu o canto, acabou chutando para fora. Evidentemente também que ninguém quer perder um gol, né? O cara chuta ali, se baseia ali, tem alguns segundos para decidir. Um toque de Payet, que entrou muito bem, estreou muito bem, apesar do tempo que ele, né, não tem aquela mesma questão de dinâmica de jogo ainda, porque está chegando agora, conhecendo os companheiros, fora de ritmo de jogo também, mas com o tempo ele vai entrando nos jogos aí e vai adquirir essa necessidade que ele está nesse momento aí, que é
de preparar o físico, né, a movimentação, o entrosamento com os companheiros, mas já deu para ver que ele é um baita de um jogador. Deu para ver isso, que é um baita de jogador e vai ajudar muito o Vasco aí. O Ramon Dias cravou, o Vasco não cai para a segunda divisão. Mesmo que tem tudo aí contra o Vasco, né, rapaz? Tudo contra o Vasco. Porque, um exemplo, ontem, aquele pênalti do Gilberto, se é um jogador do Vasco que faz um pênalti daquele, isso não é chororô não, viu? Pelo amor de Deus. Aquele pênalti, se é um jogador do Vasco que faz, toma amarelo. Os jogadores do Vasco tomaram amarelo por menos daquilo. O Gilberto dá um carrinho que ele pega só o Marlon, só. Ele já tinha amarelo. Ele só não tomou amarelo, o segundo amarelo foi expulso, porque do outro lado tem o Vasco. Fosse qualquer uma outra camisa, principalmente da Zona Sul do Rio de Janeiro, seria expulso o jogador. Gilberto, seria expulso. Ah, Cristiano, mas o Vasco ganharia se o Gilberto fosse expulso? Não sei, mas o Vasco ficaria com um jogador a mais. Isso conta muito. Pelas mudanças que o Vasco fez, com um jogador a mais, com um pênalti a favor, Verret bateu, fez. O Vasco iria para cima. O Bahia iria baixar suas linhas, né? A tendência era que o Vasco fizesse o segundo gol, mas vamos para frente, porque não pode voltar mais. Dá só um tempinho que eu volto já para a parte final do nosso vídeo, para a gente falar aí de Série C, Série B e também a Série A do Brasileirão, mostrando a tabela, falando da tabela aí dos jogos para vocês que estão ligados com a gente. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora para a parte final do nosso vídeo, para trazermos aqui Brasileirão, ainda é o assunto no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Já peço a você que deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, Cristiano? Porque agora tem a segunda fase, 2 grupos, né? De 4 times cada. E aí os 2 times de cada grupo, os 2 primeiros de cada grupo se classifica para a Série B do ano que vem. Primeira rodada já foi. Tivemos o São José em casa perdendo para o Brusque por 2-1. O São Bernardo 2-1 para cima do Operário. Isso no grupo B. Tem grupo C e grupo B, né? Grupo B, o Brusque sai na frente com o São Bernardo 3 pontos. Operário e São José, evidentemente, não pontuaram. Segunda rodada, o Brusque joga contra a equipe do São Bernardo. Os 2 que venceram, né? Aí já começa a definir. Lembrando que é ida e volta, viu? É ida e volta. São 3 jogos, como se fosse o primeiro turno. E mais 3 jogos, como se fosse o segundo turno, como é na Libertadores da América, Copa Sul-Americana, né? Os grupos desse jeito. Aí, os 2 primeiros de cada grupo, do grupo B e do grupo C, se classificam
para a Série B do ano que vem e vão disputar, evidentemente, aí semifinal, disputar o título, né, da Série C do Brasileirão. No grupo C, mas antes de falar do grupo C aqui, já falei, né? Brusque 3 pontos, São Bernardo 3 pontos, Operário 0 ponto, e o São José também 0. Botafogo foi o único que venceu no grupo C. Tivemos um empate entre Paysandu e Volta Redonda lá em Belém em 1-1. O Botafogo de Ribeirão Preto 2-1 para cima do Amazonas. Classificação: Botafogo 3 pontos, Paysandu 1 ponto, Volta Redonda também 1 ponto. Amazonas foi o único que perdeu aí nesse grupo C, tem 0 ponto até aqui. Próxima rodada, que é a segunda, o Amazonas vai jogar contra o Paysandu. Amazonas perdeu, o Paysandu empatou. O Volta Redonda, que empatou com o Paysandu, vai jogar contra o Botafogo, que foi o único que venceu aí nesse grupo C. O Volta Redonda precisa vencer para ultrapassar o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo lá no Raulindo de Oliveira, dia 10 aí desse mês de setembro. É a situação então da Série C do Campeonato Brasileiro. Falar de Série B do Brasileirão, todos os jogos já concluídos da 26ª rodada. Novo Horizontino 2-0 para cima do Ituano, Juventude 0-0 para cima da Chapecoense, Vitória também ficou no 0-0 com o Mirassol, Londrina 1-1 com a Tombense, Avaí perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0, Ceará 1-0 para cima do Criciúma, ABC 1-1 com o Sampaio Correia, Guarani no clássico lá de Campinas empatou, na verdade venceu, né, a Ponte Preta por 1-0. Esse jogo aí estava acompanhando, rapaz, esse jogo aí no sábado, choveu granizo, né, nesse jogo. E aí a Edna, a árbitra Edna, não queria parar o jogo não, ela olhou pro quarto árbitro, né, e pro delegado ali, falou assim, é pra dar um tempo no jogo, para parar o jogo. Ela não queria parar não, rapaz, caindo granizo, né, chovendo granizo na cabeça dos jogadores. Ela não queria parar do jogo não, rapaz, que árbitra maluca. Mas o jogo foi parado, né, até passar ali a chuva de granizo. Com a volta aí o Guarani fez um gol, foi um golaço na verdade, né, e ganhou por 1-0 o time do Guarani. O Vila Nova perdeu em casa para o CRB por 1-0, resultado surpreendente, porque o Vila Nova está bem na competição, né? Perdeu em casa. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou em 1-1 com a equipe do Sport. Com isso, a equipe do Vitória abriu aí 3 pontos, né? Do rubro-negro pernambucano. Vitória 49, Sport 46. Na terceira colocação, Novo Horizontino 45. Na quarta colocação, Criciúma 44. Juventude é o quarto colocado com 44 pontos também, assim como o sexto colocado Guarani. Em sétimo, Vila Nova 42. Em oitavo, Atlético Goianiense 41. Nono, CRB 39. Décimo, a equipe do Ceará com 38 pontos. 11º, Mirassol 37. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto 35. 13º, Ituano 32. 14º, Ponte Preta 31 pontos. 15º, Chapecoense 27. 16º, Avaí, também 27 pontos, assim também como o Sampaio Correia, que abre a zona do rebaixamento. 18º, Tombense 22, 19º, Londrina 20 pontos, e o ABC, na lanterna da competição, tem apenas 16 pontos até aqui na competição. 27ª rodada, que começa, né, já na próxima terça-feira. Ou seja, amanhã, né? Mais conhecida como amanhã, é isso mesmo? Deixa eu dar uma conferida aqui na data, né? Eu falei que hoje é 3, mas não, hoje é 4, né? Hoje é 4, já é dia 4, não é dia 3 não, rapaz. Pois esses apagões de Cristiano às vezes, viu? Pois os dias estão passando tão rápido que a gente pensa que é o dia 4, Cristiano. Pois no dia 5, que é amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite, teremos a Chapecoense recebendo o Guarani. O Guarani que, com a vitória ali, encostou, né, no G4. Se ganhar esse confronto, ele pode assumir até a segunda colocação. Pode passar do Sport. Pode ali passar do Juventude, né? 1, 2, 3, 4 posições. O Guarani pode subir aí e entrar no G4 caso vença a Chapecoense. Já a Chape tem que ganhar porque está ali com a mesma pontuação que o Sampaio Correia, que está na zona de rebaixamento. Então, para se afastar da zona de rebaixamento, abrir 3 pontos ali. Na quarta-feira teremos o Ceará
jogando contra o Londrina. Na quinta teremos o Tombense contra o ABC. O Ituano na sexta-feira joga contra o Vila Nova. No sábado teremos a Ponte Preta contra o Sampaio Correia. Também no sábado o Mirassol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado também é dia de Sport e Criciúma. No Antônio Ancioli no domingo teremos o Atlético Goianiense contra o Juventude. É um confronto aí de G4, né? O Atlético Goianiense é o oitavo com 41. O Juventude está ali no quinto colocado, né? Quinto lugar com 44 pontos. O CRB recebe o líder Vitória, né? Lá no Rei Pelé no domingo às 18 horas. O Avaí, na segunda-feira que vem, de hoje a 8, recebe a equipe do Novo Horizontino. A Série B que começa a rodada 27 nesta terça-feira e só termina na segunda-feira da semana que vem. Eita nós, hein, rapaz? Meu Deus do céu. Pois é, a Série B então do Brasileirão passado a limpo para você. Falar então, já falei da classificação, né? Deixa eu falar aqui então da Série A do Brasileirão. Todos os jogos não, porque tivemos os jogos aí, o jogo na verdade entre São Paulo e Coritiba adiado para o dia 27 desse mês de setembro, será numa quarta-feira, para aí sim termos, né, todos os jogos, os 10 jogos aí da 22ª rodada, mas os que já aconteceram, né? O Goiás abriu a rodada contra o Internacional empatando em 0-0. Também tivemos o encontro de Atléticos, o Paranaense contra o Mineiro, empataram em 1-1. O Botafogo, líder da competição, no Clássico Carioca, acabou perdendo para o time do Flamengo por 2-1. O Grêmio 2-0 para cima do Cuiabá. Fluminense 1-0 para cima do Fortaleza. Corinthians e Palmeiras no Clássico Paulista ficaram no 0-0. 0-0 também para Cruzeiro e Bragantino. Empate também entre Bahia e Vasco da Gama em Salvador. América Mineiro 2-0 para cima do Santos. E foram jogos que já aconteceram no Brasileirão, 22ª rodada. 23ª rodada só acontece dia 13. Devido à data FIFA, o Brasil vai jogar aí, vai estrear, né? Vai fazer 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa de 2026. Por isso, o Brasileirão vai dar um tempo, né, rapaz? Vai dar um tempo aí o Brasileirão, que volta no dia 13 com o confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense, Internacional e São Paulo, Santos e Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, Coritiba e Bahia, Bragantino e Grêmio, Cuiabá e América Mineiro, Palmeiras e Goiás, Vasco e Fluminense no Clássico Carioca, e o Atlético Mineiro recebendo o líder Botafogo. Será os jogos aí da 23ª rodada, que começa no dia 13 de setembro, logo após a data FIFA. Classificação: Botafogo continua liderando a competição com 51 pontos. Palmeiras é o segundo com 41. Em terceiro, o Grêmio, 39. O Flamengo é o quarto colocado também com 39 pontos. A diferença é que o Grêmio tem uma vitória a mais que o rubro-negro carioca. Em quinto, Fluminense, 38. Em sexto, Bragantino, 36. Em sétimo, Atlético Paranaense, 34 pontos. Em oitavo, Fortaleza, 32 pontos. Em nono, Atlético Mineiro, 31. Em décimo, Cuiabá, 28 pontos. Mesma pontuação que o São Paulo, só que o tricolor paulista tem um jogo a menos. O Cruzeiro é o 12º colocado com 26. Mesma pontuação que o 13º Corinthians e o 14º Internacional. 15º Goiás, 25 pontos. 16º Bahia, 22 pontos. 17º Santos, na zona de rebaixamento, abrindo aí a zona de rebaixamento com 21 pontos, o Peixe. O Vasco é o 18º com 17, 19º América Mineiro com 16, e na lanterna, o América Mineiro, com a vitória de ontem sobre o Santos, passou a lanterna para o Coritiba, que não jogou na rodada. Essa é a situação da Série A do Brasileirão. Fizemos um resumão aí da Série D, Série C, Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas informações desse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, dia 4, e não dia 3, como eu anunciei aqui, né? Dia 4 de setembro de 2023. Obrigado a todos. Tem um espacinho de comentários aqui. Comente aí sobre o Campeonato Brasileiro, sobre as nossas informações que trouxemos aqui para vocês que estão sempre ligados aí com a gente. Comente, comente, comente e comente aí.
curta também o nosso vídeo. Tem aí para você compartilhar, compartilhe com seus amigos, com sua família, nos seus grupos aí das suas redes sociais. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, sininho de notificações para que você receba aí todos os vídeos que postarmos aqui, porque colocando lá, marcando lá todas, o YouTube vai mandar uma mensagem para o seu celular, para o seu e-mail, falando aí que tem vídeo novo aqui no canal. Aí você corre para cá para assistir os nossos vídeos. Às 18 horas eu volto, se assim o nosso bom Deus nos permitir, aí para a gente trazer as notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil. Vamos falar, entre outros assuntos, né, das consequências, né, das chuvas aqui na nossa Brumado. Ó, meu amigo, a coisa tá complicada, não tá fácil não. A correria aqui para ajeitar a cidade tá tremenda, rapaz. E a gente traz informações aí pós-chuva, né? Pós-quinta-feira de chuva, no vídeo das 18 horas, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Perde não. Valeu. Abraço para vocês. Beijo no coração. Obrigado mais uma vez. E até às 18, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tamo junto.